Ele perdeu sua mulher, mas inventou a clonagem humana. E agora fará de tudo para trazê-la de volta. E esse é o filme Clonei Minha Mulher, dos mesmos criadores de Me Dedaram no Escuro e Fiquei Preso na Cela com 5 Canelas. Eu sou a F, o estudioso fanático. Então vamos recapitular. Adam tem um segredo para contar para sua mulher, e ele diz que ela era um clone criado por ele, e no susto ela acaba caindo do porão e falecendo. Mas vamos voltar no passado para entender o que aconteceu. Adam é um homem muito peculiar, e nesse dia ele estava determinado em pedir sua esposa em casamento, e ele queria que fosse especial e tenta acordar com o barulho da caixa para ela ter uma surpresa. Mas como não dá certo, ele começa a preparar o café da manhã e ele queria fazer sua comida favorita. E você deve pensar que é algo muito difícil, mas era apenas algumas panquecas. Mas mesmo assim, ele consegue queimar várias até conseguir fazer uma minimamente aceitável. E quando ela levanta, ele faria o pedido, mas ela diz que precisava ir no banheiro. Ele não desistiria porque queria que fosse um momento marcante e pede para entrar. E ele faz o pedido enquanto que ela estava escorregando melado. E acho que nenhuma mulher normal aceitaria esse pedido, porque seria difícil de contar em público como que foi. E no trabalho, sua melhor amiga começa a dizer que ele era um cara muito estranho, mas como os dois se gostavam, então estava tudo certo. E Doll trabalhava como artesã de vidros em uma fábrica. Adam é professor de genética, e ele trabalhava com clonagem, mas pela ética ele só usava esse trabalho para clonar órgãos para as pessoas que estão passando por necessidades especiais. Então ainda tinha muito que avançar. E depois da aula, sua melhor aluna pergunta se não poderia ser assistente dele, e faria tudo de graça. Mas ele diz que a equipe já estava completa. E agora é o grande momento na vida dele, porque Adam e Doll estão se casando e tudo estava conforme eles planejaram. E depois eles decidem fazer um seguro caso algo aconteça com ela, para ela não ficar desamparada. E isso no Brasil não daria certo, porque ia começar a falecer vários maridos por aí. E por segurança, ele faz um seguro no nome dela no valor de $1 milhão, mas ele fez só para garantir. Os dias vão se passando e os dois estão trabalhando em suas áreas. E Adam está avançando no trabalho de clonagem em animais, e coloca um ratinho para ser clonado, e voltando para casa ele quer fazer uma surpresa, pois era o aniversário da Doll. Mas mais uma vez ele tentaria fazer aquelas panquecas para o jantar, mas essa noite seria diferente, porque alguns policiais batem na sua casa e dizem que a fábrica onde ela trabalhava pegou fogo, e ela ficou presa. Então de uma hora para outra ele conseguiu perder tudo que tinha, e para piorar, o pastor que fez seu casamento também fez seu enterro, porque sabemos que a verba estava pequena, então pegaram um cover do Chitãozinho e Chororó dos anos 90. Adam faz um discurso motivador contando como a conheceu, e depois eles vão para o open bar do falecimento, e a melhor amiga da Doll está conversando com o amigo canela fina dela, e ele diz que sabe como Adam está se sentindo, porque no colegial eles tiveram uma história de amor muito forte, e todos tentam consolar Adam, mas ele não conseguia esquecer aquilo facilmente, e depois de alguns dias ele recebe a carta do seguro porque ele poderia acionar e ficar milionário, mas ele não queria ganhar em cima dela. Não, você é burro, cara, que loucura. Sua terapeuta diz que ele estava no momento de luto e estava tudo certo, mas ele não poderia parar sua vida, e depois ele volta a fazer seus trabalhos como geneticista e consegue clonar um rato, mas quando o homem perde tudo, ele não tem nada a perder e encontra um pente com fios de cabelo da Doll. Já avisei que vai dar merda isso. Ele não pode fazer isso porque ainda havia algumas variáveis a serem corrigidas, ainda mais por ser um ser humano. E durante a aula ele pergunta o que poderia ser feito para reduzir o tempo de clonagem. E Sarah, que era sua aluna mais empenhada, dá a solução. E ele fica impressionado e a chama para fazer parte do time dele. E agora ela está toda animada porque esse sempre foi seu sonho. Mas chegando no laboratório, ele diz que faria algo duvidoso e começa a preparar para clonar a Doll.
e Sarah percebe que aquilo não era meio duvidoso, mas completamente. Ele prepara a máquina e o programa para o corpo crescer em apenas 1 minuto, e ela começa a ficar assustada, pois não foi isso que imaginou, porque se forem pegos poderiam ficar presos por muitos anos, e depois de 1 minuto ela realmente estava viva, mas ela já estava na sua forma adulta, e Sarah diz que isso era muito perigoso e ele teria que ensinar tudo sobre a vida, porque as memórias não viriam juntas. E no momento que ele a coloca no carro, percebe que tinha algo de errado, pois ela já estava velha, então em questão de minutos os anos passaram, então eles precisavam corrigir alguns dados. Para se livrar do boneco, ele joga no aquecedor de casa, que era combustível, e Sarah está desanimada porque queria aprender algo, só não queria que fosse na cadeia. E Adam diz que ela aprenderia sobre genética e pede para ela fazer uma cópia do rato do experimento, e ela vai toda animada. Mas quando abre o recipiente, o bicho simplesmente explode, pois ela tentou fazer uma cópia da cópia, e fica muito instável. Na agência de seguros, eles recebem a carta de seguro do Adam e da Doll, e pelo valor de $1 milhão, eles acham muito suspeito, porque a mulher faleceu poucos meses depois de fazer o seguro, e eles investigariam porque estava muito suspeito. Adam sabe como resolver a taxa de crescimento e prepara um remédio que resolve o envelhecimento precoce, mas Sarah diz que para ela crescer sendo a Doll que ele conhece, ela precisa ter as mesmas experiências, então ele faz um clone mequetrefe dela, e nisso os dias vão se passando e ele começa a criar como se fosse a Doll, e aquele velho do seguro só estava observando as coisas, e galera, não preciso nem dizer que isso vai dar muito ruim, né? Porque quando ela cresce, ele não estava com o mesmo sentimento que tinha quando a conheceu, e Sarah diz que porque ele a via como uma filha, então não poderia criá-la. Chegando em casa, ele realmente percebe que estava vendo que ela agia como se fosse sua filha, e agora ele quer corrigir de alguma forma, mas o que ele não contava é que os pais da Doll apareceriam para fazer uma visita e saber se estava tudo bem com ele. E nisso ele leva a Doll até o sótão para mostrar e contar a verdade, e ele diz que precisou cloná-la, mas no susto ela acaba caindo e dá uma falecida de leve, e do lado de fora a mãe dela observa pela janela e acha que estava vendo fantasma, e sai assustada, então se antes estava ruim, agora conseguiu piorar, porque em tudo que ele fazia via sua imagem. Sua terapeuta diz que ele passou da parte do luto e estava chegando na aceitação, o que era bom. Mas Ada é persistente e vai na casa dos sogros para saber tudo que ela passou durante a infância, que fez ela ser como ela era. E depois disso, ele diz pro sogro que pode clonar a filha, mas ele fica com raiva porque isso não era brincadeira. Ele tenta mais uma vez, mas dessa vez quem criaria seria a Sarah, e ele dá um papel com tudo que ela precisava viver para se transformar naquela Doll. E agora ele estava confiante que daria certo. O problema é que quando ela cresce, Sarah entrega na casa dele, mas ela via Sarah como se fosse sua mãe, e não queria ficar com ele. E aos poucos ele tenta fazer tudo que fazia antigamente, mas ela era completamente diferente, e não conseguia olhar na cara dele, e Sarah diz que ele estava perdendo tempo e deveria aceitar que ela não voltaria. E do nada escuta um barulho no banheiro, porque ela se faleceu porque não aguentava mais viver aquela vida. E galera do bem, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês não são um clone. Então deixa um like e um comentário, porque agora é aquele momento que a humilhação vai cantar. Então vamos continuar? Adam está desesperado e conta toda a verdade para a melhor amiga da Doll, e pede para ela criar a melhor amiga que em 3 meses ela teria de volta. E ele dá uma lista, mas ela diz que estava faltando algumas coisas para ela ser ela mesma, pois ela se apaixonou pelo morenaço na formatura, e nisso ela refaz esse momento. O problema é que eles não contavam que ela se apaixonaria pelo moreno tatuado com cara de bandido, e se antes a vida já estava humilhante, agora passou dos limites. Sarah diz que estava na hora dele parar, porque aquilo não era amor, mas sim obsessão. E agora ele estava agindo como se todos tivessem culpa dele ter a perdido, sendo que ninguém tem nada a ver. E mesmo passando por isso tudo, Sarah ainda estava tentando ajudar. E ele percebe que deveria fazer algo bom e vai na casa do moreno tatuado, porque como ela não tomou seu remédio, ficaria envelhecendo. E ele faz uma proposta indecorosa e diz que poderia salvá-la se ele desistisse dela. Mas Doll estava disposta a falecer se for para viver com o moreno tatuado. Então ele percebe que não daria certo. Ele volta com o remédio e diz que era a solução,
mas tinha 50% de chance de dar errado. E é aqui que veio o golpe, porque ele aplica outra substância e ela vira boneco. Então se ele não poderia ter, ele também não poderia. E Sarah cansou disso tudo e diz que não trabalharia mais com ele porque sempre esteve do lado dele apoiando em todas as burrices, mas ele sempre ficou focado nela. E agora ele percebe que estava perdendo o que estava do lado dele. Adam continua tentando porque agora tinha menos do que antes, que já era nada. E Sarah quer tentar algo diferente e entra no laboratório escondido e cria um clone do Adam e entrega em um orfanato porque uma vez ele contou que foi criado no orfanato e depois de alguns meses ela passa para o adotar porque agora ela teria um Adam de estimação. Eita porra. O homem do seguro vai até a faculdade do Adam para o confrontar sobre o seguro, mas ele diz que não queria aquele valor e o cara fica sem saber o que pensar. E Adam decide contar a verdade e chama o pastor e reúne a família. E todos ficam com raiva dele porque aquilo é contra a lei da criação. Mas sua sogra estava com muitas saudades da filha e diz que queria tentar ver a Doll mais uma vez. E eles conseguem encontrar um fio de cabelo perdido, já que o seu acabou. O homem do seguro entrou na sua casa e diz que viu tudo o que ele estava fazendo, só não sabia explicar. Mas a justiça saberia que ele inventou isso tudo para ganhar o dinheiro do seguro. E como ele não pode deixar passar nada, o transforma em boneco e pega seu cabelo para fazer um clone. E deixa ele no meio da estrada para parecer que ele estava bêbado. Depois de alguns meses, seus sogros trazem sua filha de volta. E ela já estava crescida. E tudo estava dando certo, mas essa Doll diz que não estava apaixonada por ele. Então no final, ele entende que não adiantava replicar o que ela sentia por ele. E tenta seguir sua vida, mas acho que não vai dar muito certo, porque ele começa a sair com a Sarah. Ou será que não? Porque na verdade, aquele era o clone que ela criou, porque gostava muito dele, e ele percebe que ela fez o mesmo que ele, então os dois decidem começar a conversar. E para não acabar com os dois clones, o Adam clone é apresentado a Doll clone, e os dois ficam juntos porque de alguma forma deu certo. E essa forma se chama roteiro. E ele ainda conseguiu o dinheiro do seguro, então tudo terminou feliz para sempre. Ou não, porque Adam tem cara de velho tentando fazer papel de novo, e na vida real sabemos como terminaria com a Sarah. E esse foi o filme Clonei Minha Mulher. Então se você é do time Fé nas Malucas, que tal fazer um clone delas pra surtar de vez? Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.